Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso Pro Figma. E como a gente vai iniciar agora o processo de prototipação, basicamente eu segui o passo a passo que uma equipe de UX faria no caso de uma prototipação de um aplicativo, tá? Então eu fiz como se eu tivesse passado pelo briefing, pela pesquisa de referência, persona, requisito do sistema, user flow, construção de wireframes. Então eu passei por toda essa etapa, que é uma etapa específica da equipe de UX Design, que eu pretendo fazer um curso futuramente para complementar esse curso de Figma e os meus cursos anteriores de Adobe XD, tá? Então a gente já vai direto para o Design Scope para a gente entender como funcionam as ferramentas do Figma e a gente vai utilizar basicamente os conceitos que eu trouxe, né, como se fosse a equipe de UX, para aplicar no nosso UI Designer, beleza? Então basicamente a gente inicia em Design Scope e a gente já vai começar aqui criando mais uma página aqui. Então eu vou vir aqui e colocar App Goody, beleza? E aqui a gente vai escolher o nosso primeiro frame, né? Eu vou utilizar o iPhone 13 Pro Max, mas normalmente eu fico entre o 11 Pro Max e o 13 Pro Max. A diferença de um para o outro é quase mínima, mas essa daqui se adapta melhor ao meu celular, que é um Samsung S21 Ultra, tá? Então, beleza, estamos aqui, a gente já vai criar o nosso grid, né? A gente vai partir aqui para o que a gente faz, basicamente, para iniciar o projeto. Então, eu vou colocar aqui quatro colunas, né? Basicamente é isso. Vou colocar uma margem aqui de 15, vou trocar a minha corzinha aqui para roxo, tá? Tem também o plugin que faz isso, mas como eu só vou criar uma coluna em linha, eu vou fazer aqui rapidinho. Então eu vou vir aqui em mais uma, só que agora eu vou trocar para rooms, para linhas, tá? Posso colocar 1000 aqui, beleza? E aí eu vou colocar no topo, tá? Então basicamente a gente tem essas linhas. Vou trocar aqui a cor para roxo também. Aqui em gutter eu vou deixar em 0. Beleza? Então, vou deixar a opacidade aqui bem pouquinha também, mais ou menos aqui. O que isso está dizendo? Que cada linha dessa tem 4 pixels de distância. Como a gente prototipa sempre com múltiplos de 4, o nosso padding, o nosso distanciamento entre os elementos, então eu deixo dessa forma, porque aí quando a gente vem aqui em Preference, a gente vê o Nudge e aí a gente deixa aqui em 4, tá vendo? Então a gente já fez isso nas aulas anteriores, mas você deixa aqui em 4. Você pode colocar, por exemplo, 8 aqui. E aí o que acontece? Quando a gente tiver um elemento aqui, por exemplo, na primeira linha, e aí a gente der uma seta para baixo, ele pula 4. Se você apertar Shift, ele vai pular 8. Tá vendo, ó? Ele está pulando 8. Então, basicamente, você consegue controlar isso aqui em Preference Nudge, tá? Então, 4 e 8. Pode ser assim. Assim tá bem interessante. Beleza? No nosso primeiro frame, basicamente, a gente vai criar o nosso Splash Screen. Se você nunca fez um Splash Screen, basicamente é aquela primeira telinha que quando carrega o seu projeto, seu aplicativo, ele aparece uma animação normalmente, né? O iFood tem isso, se não me engano, alguns aplicativos de banco tem isso, o Inter tem isso, tá? Então, isso é o Splash Screen. A gente vai vir aqui no nosso Fill e a gente já vai escolher a nossa corzinha. Podemos alterar aqui também para lista, tá? Se você se sentir mais confortável como lista, pode deixar em lista aí. Eu vou deixar assim mesmo, beleza? E aí a gente vai trazer o nosso primeiro asset, que é o nosso logo, que eu vou deixar também disponível. Basta você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todos esses frames para um frame aí, para um workspace seu, tá? Uma nova página, beleza? Então eu vou centralizar aqui corretamente. E aí eu vou deixar também disponível outro asset, que é esse painelzinho aqui onde mostra Wi-Fi, bateria, sinal aqui de rede, sinal de torre, né? E aí ele ficou um pouquinho menor, mas eu vou esticar aqui. Ele já está com constraints, né? Já definido, então fica mais fácil. Beleza. Agora a gente pode pressionar aqui o Alt e arrastar. A gente vai criar agora, posso deletar isso daqui,
a nossa tela, primeira tela de login. Isso é bastante interessante. Vou jogar na cor branca. E aqui a gente tem em Assets esse painelzinho aqui cinza, tá? Então, vou colocar aqui. Você pode alinhar aqui perfeitamente. E a gente pode vir em Constructs, deixar ali, ó, alinhado o centro e acima. E aí já tá tudo certo. Outra coisa que eu vou deixar disponível também são esses elementos gráficos aqui, né? Essas ilustrações em 3D. Você pode escolher a que você quiser ou pode pesquisar outras também, tá? Vou aqui para o meu app, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ele está gigante, né? Então, o que a gente faz? A gente aperta o K no teclado e a gente diminui aqui, né? Para a gente colocar aqui de um tamanho que seja interessante. Como ele não está, tá vendo que tem uma distância aqui das duas pernas, ele não está perfeitamente centralizado, eu estou indo pelo olhômetro aqui, porque ela tem uma sombra aqui, tá vendo? Então assim eu acho que tá legal, talvez diminui só um pouquinho mais. Acho que assim tá interessante. E a gente vai criar o nosso primeiro botão. Então basicamente eu vou pegar minha ferramenta de texto, né, criar um texto aqui, e aí eu vou colocar ótimo dia, que é uma mensagem basicamente para quando a pessoa está acessando pela primeira vez, né? Como a gente já definiu aqui as nossas opções de textos, vamos aqui nas 4 bolinhas e vamos escolher a opção aqui inicialmente de 25, tá? Poderíamos escolher também aqui, deixa eu ver se 30 fica interessante. Vamos deixar 30 por enquanto, tá? Porque é uma frase curta. E aí eu vou pegar a minha cor aqui, né? Neutra. Beleza. Vamos fazer mais um texto aqui embaixo, só que dessa vez é como deseja acessar. Pode ser uma interrogação, talvez. E aí a gente vai trocar agora para o nosso parágrafo normal. Vamos ver. Vamos deixar em 16 aqui. Acho que ele ficou num peso interessante. E aí a gente vai para o nosso primeiro botão aqui, literalmente, né? Eu vou só colocar aqui o meu space aqui em Auto Edit, tá? Então eu venho nos 3 botõezinhos, Auto Edit, beleza? Vou duplicar ele aqui para baixo. E aí a gente vai agora começar a criar um botão aqui de, sabe aquela... Quando a gente vai entrar num aplicativo e você faz com a API do Google, você entra no seu e-mail e você faz aquela validação. Então é isso que a gente vai criar agora, tá? Eu vou criar aqui um quadradinho inicialmente. Pode ser 34 pixels aqui, uma bordinha de 5. Depois a gente vai um pouquinho maior, talvez. Vamos colocar 40 aqui. 40 por 40. E aí, deixa eu tirar agora, por enquanto, a visualização das nossas linhas, tá? Só para facilitar aqui. Vou pintar aqui de um cinza, de uma cor secundária aqui. Vamos pegar, deixar no Secondary 400. E aí eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E vou diminuir aqui dentro, que aqui nesse eu vou colocar uma cor diferente. Nesse daqui é onde vai ficar o logo do Google, tá? Então, ele fica menorzinho aqui dentro. E aí a gente vai para o nosso plugin fantástico que a gente acha as marcas, né? Então, a gente vem no Brand e o Google já está aqui, né? Você pode pesquisar Google e ele já tem um símbolo aqui. Então, eu deixo selecionado aqui, clico no meu símbolo e a gente vê a mágica acontecendo. Olha que coisa linda. E aí a gente pode agrupar os dois, né? Eu posso selecionar assim, clico e arrasto e dou um Ctrl+G aqui. Eu tenho os dois já prontos, tá? E aí o que a gente faz? Selecionamos os dois e apertamos... esse atalho você precisa gravar. Vai usar muito. Shift A. Shift A, a gente cria um auto layout aqui, né? Basicamente é isso. E que a gente já pode começar a colocar alguns parâmetros. A primeira coisa que a gente vai colocar é um fio aqui, né? Então vamos colocar um fio na nossa cor padrão. O nosso texto, quando o fundo ele é esse verde, basicamente ele troca para branco, né? Opa, não borda cinza.
para branco. O nosso botão, por padrão, a gente pode colocar aqui um 5 de borda, tá? Você viu que ele está todo aqui estrambelhado, o nosso botão. Nós vamos centralizar aqui no nosso Auto Layout. Nós vamos colocar ao centro, basicamente é isso. Aqui em Hug, tá vendo aqui, ó, Vertical Resize, a gente vai trocar para fixo porque a gente quer que o nosso botão tenha um padrão. E esse padrão é o padrão que a gente normalmente utiliza, que eu normalmente utilizo, que é o padrão do Google. Ele utiliza 56 pixels de altura, tá? E aí a gente vai trocar aqui para fixo também. E aí a gente pode colocar aqui na opção fixa, vamos ver aqui... 400, ele vai ficar perfeitamente no nosso... Vamos voltar aqui à nossa coluna. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quase, hein? Quase, hein? Então a gente vai vir aqui. Podemos vir aqui manualmente mesmo e pegar aqui na nossa coluna. E agora ficou perfeito. Ele ficou com 398, o que já tá bem legal. Porém, esse logotipo aqui, ó, se a gente aumentar e diminuir esse botão, vamos fazer isso agora, todos os elementos vão ficar ao centro, tá? Isso é o padrão que a gente deseja mesmo. Porém, esse botão, normalmente por padrão do Google, ele é alinhado à esquerda. Então, a gente pode clicar nele. A gente poderia vir aqui no Space Between aqui e trabalhar nele nesse sentido. Aí a gente ia vir para cá, enfim. Só que ia dar um trabalho maior. Então, o que a gente faz? Podemos transformar ele aqui, ó, em Absolute Position, né? E aí a gente posiciona aqui manualmente, automaticamente o nosso texto já vai ficar alinhado ao centro, o nosso botãozinho já vai ficar bonitinho aqui, né? Então beleza, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V e aí a gente pode pressionar o Shift aqui e descer. Qual que é a distância de um botão para o outro? Basicamente a gente vai deixar aqui em 4, beleza? Então 4, 8, 12, 16, então múltiplos de 4. E aí a gente vem aqui e coloca outras opções, beleza? Podemos deletar o nosso logo do Google e agora já está com o texto alinhadinho. A gente pode vir aqui trocar a nossa cor primária aqui por branco. Literalmente a gente vai adicionar um stroke, tá? Como a gente ainda não adicionou nenhum estilo de stroke, eu vou adicionar um estilo de stroke aqui, beleza? Então, vou colocar aqui um cinzinha claro. E a gente pode vir aqui nas 4 bolinhas e adicionar um estilo. Stroke, tá? Cinza. Ou botão. Pode ser BT também, tá? Então, a gente adicionou um estilo que a gente vai conseguir trabalhar com ele, tá? Então, fica bem mais fácil. E aqui a gente troca para o nossa cor aqui de texto. Então, basicamente, a gente tem aí uma tela de login, né, criada, super rápido, super simples. Eu vou só reposicionar os elementos aqui, mais ou menos ao centro do frame. E aí, vou tirar aqui só para a gente... Tirar o olhinho aqui só para a gente ver ele certinho, essa boniteza de tela. E aí, gente, seguinte, a gente clica aqui no nosso frame, vamos em protótipo, a gente pode, por padrão, ele já vai trazer aqui, ó, iPhone 13 Pro Max. E aí você pode escolher aqui, eu quero Sierra Blue. E aí você pode trocar também aqui só para a gente já começar a ver o nosso prototype. Olha que legal, né? Então a tela já está bem bonita, já ficou bem legal. Agora uma coisa que a gente já vai começar a fazer desde o início é a nossa animação, a nossa interação em si, né? Então o que a gente vai fazer? Uma interação de tempo aqui, porque o Splash Screen, ele não necessariamente precisa de uma ação manual. Então ele é automático, né? Então ele carrega, fica um determinado tempo e troca de tela. Então a gente já vai fazer isso agora já para dar aquela animada legal. Então... clicamos aqui em Prototype, tá? Na aba Prototype, ele vai habilitar essa bolinha aqui. E aí a gente arrasta aqui para o lado. A gente está em On Tap, é isso que a gente quer? A gente quer tocar? Não, a gente quer uma animação automática. Vamos em After Delay, beleza?
quanto tempo ele vai ficar nessa tela para depois fazer a animação de troca. Pô, 800 milissegundos é muito pouco. Então a gente vai colocar aqui uns 4.000, tá? Que é para ficar ali uns 4 segundos para depois trocar. E aí eu quero que aconteça, né? Você pode escolher diversos tipos aqui. Eu acho que eu vou ficar com moving e para o lado, tá vendo, ó? Então ele vai empurrar para o lado. Qualquer coisa a gente altera depois, beleza? Então vamos dar um preview aqui para ver a mágica acontecer. No 3, 1, 2, 3 e... Aê, ficou muito legal, hein? Uma coisa que a gente precisa começar a fazer agora é começar a criar os nossos, basicamente os componentes, os nossos assets, né? Então eu vou transformar isso daqui em componente, tá? E aí eu vou nomear aqui como botão, ou BT, traço, Google. Sempre nomeando, tá? BT, branco, beleza? E vou transformar ele aqui da forma correta. Aqui eu vou colocar logotipo, beleza? Vou transformar ele em componente também, tá? Aqui eu não preciso em si, vou colocar aqui como navbar, system, tá? Vou colocar dark, beleza? E aqui vou colocar, na verdade esse é o dark e aquele dali é o white. Aqui a gente já pode nomear como splash screen, beleza? E aqui a gente coloca como login, tá? Então a gente tem aqui tudo nomeadinho, tudo bonitinho, a gente vai fazendo isso de maneira bem organizada, beleza? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai continuar aqui a criar a tela de login, a tela de cadastro e tudo vai ficar muito legal, viu? Então vem comigo e vamos para a próxima. Valeu!